Fala, meu bravo, fala, minha brava, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Que bom que você escolheu investir no seu futuro e que bom que você escolheu contar com a Bravo Concursos para isso. Você me conhece bem, eu sou o professor Arnon Arruda Simões e você sabe que antes de começar as minhas aulas eu faço questão de deixar aqui os meus meios de contato, tá bom? O meu Instagram é @prof_arnon_arruda. E o meu e-mail é arnonasimões@gmail.com. Fique à vontade para entrar em contato comigo, tá? Seja pelo Instagram ou pelo e-mail. Pelo Instagram, provavelmente vou conseguir te responder mais rápido, tá? Mas pelas duas formas aí a gente consegue manter contato. E contato não só para tirar suas dúvidas, tá? Mas para ter essa interação, eu gosto muito aí desse contato que nós temos. Também para me dar um feedback da minha aula, até para que a gente possa aprimorar o conteúdo que entrega a vocês. Então, esteja de uma forma ou de outra, estamos à disposição aí para colaborar com seus estudos, tá bom? Beleza? Estamos combinados? Então, sem mais enrolação, vamos direto para aquilo que interessa hoje, que é o conteúdo da sua aula, tá? Como você já pôde perceber, nós vamos tratar aqui hoje de direitos humanos, tá bom? Já passou-se há muito tempo, né? Aquela época em que direitos humanos era uma disciplina opcional no mundo dos concursos, que se desse tempo você dava aquela olhadinha, né? Esse tempo já ficou para trás. Direitos humanos hoje, sobretudo na sua prova, tem um peso muito importante, por isso você não pode vacilar, tá bom? Direitos humanos, pessoal. Só que antes de avançar no conteúdo de direitos humanos, eu quero aqui estabelecer com vocês aqui hoje, nessa aula, um pouquinho sobre o que nós chamamos de teoria geral dos direitos humanos, tá? Muita gente, em outros lugares, nessas primeiras aulas, já passa para conteúdos específicos, como, por exemplo, tribunais, competências, dentre outras coisas, direitos específicos previstos em documentos importantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que, ao meu ver, não há como nós avançarmos no estudo dos direitos humanos se estabelecermos, ainda que de forma rápida, a teoria geral dos direitos humanos. Por isso, nós vamos aqui hoje, nesse encontro, estabelecer um pouquinho sobre as questões gerais envolvendo os direitos humanos, a base para que a gente possa depois avançar, tá bom? Não adianta nada nós querermos construir uma casa começando pelo teto, né? Primeiro a gente lança a fundação, estabelece a base, né? Faça-se os alicerces para que depois se possa prosseguir. Aqui também não é diferente, gente. Então vamos tratar aqui nessa aula de hoje de alguns aspectos introdutórios, tá? Então é claro que a gente vai tentar trazer um panorama geral aqui dos direitos humanos, beleza? Meu povo, antes de começarmos a tratar especificamente, eu quero estabelecer com vocês algumas terminologias, tá bom? Para que você não caia em erro, afinal de contas é muito comum e eu vejo demais na prática, alunos se referindo a questões que são diferentes, aspectos diferentes, como se fosse tudo a mesma coisa, jogar tudo no mesmo balaio. Por exemplo, direitos humanos, direitos do homem, direitos fundamentais, direito humanitário, é tudo a mesma coisa. Não, gente, não é a mesma coisa, tá? É por isso que a gente tem que aprender esses aspectos introdutórios, tá bom? É que eu trouxe uma definição e não existe uma única definição do que vai ser direitos humanos, os direitos do homem, os fundamentais, mas é importante nós termos em mente a noção, para que essa ideia fique clara na nossa cabeça, tá? Quando eu falo para você sobre direitos humanos, eu estou me referindo a um conjunto de normas, e gravem isso aqui, ó, internas e externas, ou seja, nacionais e internacionais, que reconhecem e protegem a dignidade mínima de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, os direitos humanos são aquele conjunto de normas, gravem isso, internas e externas, ou seja, nacionais e internacionais, que vão tratar da dignidade mínima ao ser humano. Perceba que eu estou falando aqui do mínimo de dignidade, tá? E as relações dos indivíduos entre si, numa sociedade, e com o Estado. Agora, quando você vir a expressão direitos do homem, não é exatamente um sinônimo de direitos humanos. Os direitos do homem, eles estão ligados a direitos jusnaturalistas. Como assim, pessoal? O jusnaturalismo é aquela corrente, ideia jurídica, de que existem normas, leis, que já são pré-existentes a qualquer ser humano, a qualquer sociedade, que nem precisam estar escritas, certo? Um grande exemplo que os justnaturalistas dão. Não importa em qual cultura você esteja, em qual sociedade, em qual época, sempre assassinar alguém foi proibido.
Eles argumentam que existem já normas pré-determinadas, que o ser humano já nasce com essa consciência. São normas que são inatas, que o ser humano já adquire no nascimento, não é? E, portanto, elas são de um direito natural, né? Não é nada artificial produzido em sociedade. Por isso, o jus naturalista. Quando eu falo sobre os direitos do homem, eu estou mais ligado a essa ideia dos direitos jus naturalistas, que os homens, homem no sentido da humanidade, adquirem pelo simples fato de serem pessoas humanas, tá? E não precisam de qualquer previsão escrita, nem nacional nem internacional, como são os direitos humanos. Já os direitos fundamentais, por sua vez, são aqueles direitos humanos relevantes garantidos no ordenamento jurídico por meio de documentos que tenham força normativa, como, por exemplo, os direitos expressos na Constituição da República, tá? Então, você tem todo um tópico lá, por exemplo, no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, dos direitos e das garantias, tá? Então, aqui, quando eu falo sobre direitos fundamentais, eu não estou falando de normas inatas, não estou falando ali de ideias justnaturalistas. Direitos fundamentais estão previstos nos documentos que têm força normativa. Grande exemplo é a Constituição. Agora, é claro que um determinado direito ele pode transitar por todas as categorias. Eu te dou um exemplo aqui. O direito à vida é um direito humano? Se enquadra como direitos humanos? Claro. Inclusive tem previsão interna e internacionalmente. O direito à vida é um direito do homem, no sentido de ser algo ligado até a um direito natural, nem precisa estar escrito para eu defender a garantia da vida? É verdade. E o direito à vida está consagrado como direito fundamental na nossa Constituição, por exemplo? Está. Então o direito à vida ele é um direito humano, ele é um direito do homem e também é um direito fundamental. Tá bom? Prosseguindo, pessoal. Vamos lá. Considerando o que se sabe sobre os direitos humanos, especialmente nos aspectos introdutórios, julgue o item adiante. A expressão direitos humanos carrega uma multiplicidade semântica, não existindo, portanto, um único conceito estanque dos referidos direitos. Isso inclui a terminologia direitos do homem, que sempre terá significado idêntico à terminologia direitos humanos. E aí, pessoal? Certo ou errado? E aí? Tô com minha caneca nova aqui, ó, da Bravo. Bonita. E aí? Isso está aí? Errado, né, gente? Como assim errado, professor? Direitos humanos, essa expressão tem uma multiplicidade semântica, ou seja, nem sempre vai ter um significado pronto e acabado, ou seja, estanque, que não muda, verdade? Só que direitos do homem sempre vai ter o mesmo significado de direitos humanos? Não, né? Nós vemos, inclusive, aqui a diferença nas terminologias, beleza? E direito humanitário, pessoal, também já vi muitas vezes, mas não foram poucas não, tá? Muitas vezes pessoas se referindo ao direito humanitário como sendo sinônimo de direitos humanos. Direito humanitário é tudo a mesma coisa. Não, gente, não é. O direito humanitário, e aí você pode encontrar a expressão direitos de Genebra, tá? Porque tem a ver também com a Convenção de Genebra, na Suíça. O direito humanitário, ele regula, ou seja, ele trata do corpo de normas, o conjunto de normas internacionais que vão tratar especificamente da situação de conflitos armados, seja internacionais ou até mesmo nacionais, tá? Guerras civis, por exemplo. Então, o direito humanitário vai estabelecer regras mínimas. Gente, até na guerra tem ética, né? Ética no sentido aqui de me referir ao direito humanitário, e é verdade, tá? Inclusive, você pode, inclusive no contexto de uma guerra, ser condenado pelo tipo de agressão que se faz ao inimigo. Porque há normas que regulam a guerra, que estão lá no direito humanitário. O direito humanitário trata de conflitos, tá? Dou aqui um exemplo, né? Se um soldado se rende, imagina você ali em um assalto, o assalto no sentido de uma operação, tá, militar. Você consegue emboscar ali uma tropa inimiga. Essa tropa se rende, abaixa as armas, levanta a bandeira branca e tudo mais, você não pode por aí dizimar aquela tropa. Se alguém se rende, ele deve ser levado, pode ser levado como prisioneiro de guerra. Inclusive, as condições do prisioneiro de guerra, elas são reguladas, tá? Então tem toda uma norma do direito internacional acerca disso, que nós chamamos de direito humanitário, ou direito de Genebra também, tá? E gravem isso, gente. Direito humanitário trata das questões do conflito armado, seja internacional ou seja interno também, tá bom? E não confundir, por favor, direito humanitário com direito aos refugiados, que trata justamente do direito que uma pessoa expulsa do seu país, seja expulsa diretamente ou indiretamente, por efeitos decorrentes de conflitos, é um direito que o indivíduo tem de pedir asilo a outros países, tá? É claro, né, gente? A decisão de conceder asilo ou não vai variar da soberania de cada país. Mas pelo direito aos refugiados, qualquer pessoa tem o direito de pedir asilo político, tá bom?
Se vai ser ali concedido ou não é outra história, tá bom? 2. Corpo de normas internacionais especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armados, internacionais ou não, e que limita o direito das partes em conflito de eleger livremente os métodos e meios utilizados na guerra, protegendo as pessoas e os bens afetados pelo conflito. O conceito anterior se refere a ou ao direitos humanos, direitos do homem, direitos fundamentais, direito humanitário ou direitos de primeira geração, pessoal. Tá fácil, hein? Letra? D de dado, né? Ou melhor, D de direito humanitário, né? Pois é. Esse conjunto de normas que vai tratar aí sobre a regulamentação dos conflitos armados para proteger as pessoas envolvidas e até mesmo os bens, tá? Esse é o direito humanitário, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala aqui sobre os direitos humanos, pessoal, e lembrando, aqui o nosso objetivo é trazer uma teoria geral, um panorama geral, para depois aprofundar em cada coisa, tá bom? Nós encontramos dentro do plano internacional sistemas de proteção aos direitos humanos. Como assim? Sistemas que vão tratar de tutelá-lo com uma certa abrangência. E aí, claro, nós temos pelo menos 3 sistemas mais relevantes. O sistema universal, e aí temos como órgão principal a ONU. Os sistemas regionais, ou seja, que vão estabelecer ali mecanismos, ferramentas, cortes, que vão ser pertinentes a uma determinada região do globo. E aí nós podemos destacar o sistema europeu de direitos humanos, o sistema americano, o sistema africano. E temos ainda os sistemas locais de proteção, que são aqueles sistemas dentro de cada país, tá bom? Então, gente, os sistemas de proteção, eles podem ser universais, sejam regionais ou ainda o local, tá? Agora eu vou falar um conceito que talvez você pode até pensar, nossa, professor, não sou idiota não, é claro, né? Mas, gente, a depender como é cobrado em prova, isso pode fazer cair, tá? O direito humano, ele é inerente a toda e qualquer pessoa humana. Ah, professor, que novidade, né? Que novidade, sabe por quê? Eu já vi muitas questões brincando com a ideia de atribuir direitos humanos a todo ser vivo. Meu amigo, é só o ser humano que é vivo? Não, né? Nós temos animais, temos plantas e qualquer outra série de infinidade de ser vivo que não é ser humano, tá bom? Então, sim, os direitos humanos, eles são marcados pela universalidade, inclusive vamos falar disso, mas é para toda e qualquer pessoa humana, tá bom? Humano, ok? Beleza? Então vamos que vamos. Vamos lá. 3. Em relação aos direitos humanos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres vivos. 2. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 3. Os direitos humanos são direitos inerentes a cada pessoa e por ela simplesmente ser um humano. Vamos lá, estão corretas apenas 2, apenas 3 está correta, 2 e 3 estão corretas, 1 e 2 estão corretas ou 1, 2 e 3 estão corretas, pessoal? E aí? Letra? Letra? C de casa, né, gente? Só 2 e 3 estão corretas. E eu sei que agora você deve ter acertado pela dica que eu dei, tá? Mas muitas vezes, na hora da prova, você nem lembra disso. Aí você pensa, direitos humanos são direitos básicos de todos os seres vivos. Ah, é verdade, né? Os direitos humanos têm a característica da universalidade. Ah, isso é para todo mundo. Aí você erra. Por que você erra? Não é para todo ser vivo, é para todo ser humano. Tá bom? Tá? Te dei essa colher de chá aí, expliquei antes e provavelmente você acertou por isso, hein? Então vamos que vamos, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre as características dos direitos humanos, tá? Isso cai em prova, isso despinca, pessoal. A característica dos direitos humanos, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo aqui sobre as características dos direitos humanos, eu estou falando aqui aspectos que me dizem qual é a natureza dos direitos humanos, tá bom? São características próprias, marcantes dos direitos humanos, que podem, inclusive, não estar presentes em outras espécies de direitos, mas nos direitos humanos estão presentes. Primeira característica, extremamente importante, eu já falei para vocês aqui, já dei até uma palhinha, a universalidade.
A característica da universalidade impõe que os direitos humanos eles são acessíveis a todo e qualquer ser humano, não apenas a grupos determinados. Os direitos humanos não são garantidos a pessoas que não praticaram infrações penais, não são garantidos a homens, não são garantidos a mulheres, não são garantidos a pessoas de determinada filiação religiosa ou filiação política. Não. Direitos humanos são previstos e garantidos para toda e qualquer pessoa que seja humana, simples assim, tá? É ser humano, tem garantia dos direitos humanos, tá bom? Isso é o que me diz a característica da universalidade. Agora, por favor, cuidado para não confundir com a característica da relatividade, tá? Fazer confusão, acho que é a melhor terminologia, né? Porque a relatividade parece contradizer a universalidade, mas não contradiz. A relatividade me diz que a aplicação, o sentido, o alcance das normas dos direitos humanos, em cada caso, ela pode ser variável, tá? De acordo com os costumes, com a cultura, tá bom? Nós temos aí, por exemplo, diferenças culturais muito marcantes entre determinados países do Oriente, por exemplo, e países do Ocidente. E não significa necessariamente, a depender do contexto, que eles estejam violando os direitos humanos em um dado contexto ou que nós estejamos violando os direitos humanos em dado contexto, tá? Nós costumamos associar muito, por exemplo, a questão das mulheres, sobretudo em países islâmicos ditos mais radicais, né? Nós temos países, por exemplo, a Arábia Saudita mesmo, há pouco tempo as mulheres passaram a poder tirar a carteira de motorista. Aí você olha para aquilo e fala, nossa, que violação aos direitos humanos, né? Aí nós olhamos para o outro lado aqui, por exemplo. Os países ocidentais são campeões no número, por exemplo, de crimes contra a dignidade sexual de mulheres, por exemplo. E lá, por exemplo, já não ocorre tanto. Talvez ele olhe para a gente e fala, não é possível, né? Como é que se pode tolerar uma violação tão grave aos direitos humanos como violar a dignidade sexual de uma mulher? Então, é claro, gente, em ambos os casos, os direitos humanos devem ser aplicados, tá? Mas o princípio da relatividade, ele nos diz que a aplicação, o sentido, o alcance, ele deve ser consoante, ou seja, deve estar compatível de acordo com os costumes, com a cultura, com a localidade em que eu estou avaliando ali os direitos humanos. Tá bom? Tá comigo? Vamos lá. Interdependência. Significa que os direitos humanos eles dependem entre si no sentido de que não basta garantir um direito humano. Não basta eu garantir o seu direito à vida. Se eu não garanto, por exemplo, o direito à sua dignidade, o direito à sua liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade religiosa e por aí vai. Então eles são interdependentes entre si. Os direitos humanos são exigíveis, no sentido de que cada indivíduo pode exigir do outro e do Estado o cumprimento e respeito aos direitos humanos. Proibição ao retrocesso. Uma vez alcançada uma garantia, uma vez alcançado um patamar de direitos humanos, não posso permitir que eu retroceda a condições anteriores à garantia daquele direito humano, tá? Próxima questão. O artigo 2º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais afirma: cada Estado parte do presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. A ideia de realização progressiva dos direitos sociais contém na sua base, no que se refere à responsabilidade do Estado pelos direitos humanos, o princípio A, do devido processo legal, B, da presunção de inocência, C, da reserva do possível, D, da irretroatividade das leis, ou E, da vedação ao retrocesso. Pessoal, aqui vocês podem ficar em dúvida entre duas alternativas, né? Mas pensa bem. Eu estou assegurando que os direitos vão ser progressivamente garantidos. Se eles vão ser progressivamente garantidos, significa que eu não posso voltar atrás. É sempre uma progressão. O que significa que é vedado o retrocesso. Logo, princípio da vedação ao retrocesso, tá? Outras características. Historicidade. Os direitos humanos, gente, são influenciados e são consagrados a partir de fatos ocorridos ao longo da história da humanidade, fatos históricos. Irrenunciabilidade, ninguém pode abrir mão, renunciar a um direito humano. E nem mesmo aliená-lo, cedê-lo, seja gratuito, onerosamente, ou vendê-lo, isso não existe, tá? E por fim, são imprescritíveis, o que significa dizer que os direitos humanos, se eles não forem exercidos por um determinado tempo, ou se o Estado, por exemplo,
violá-los por um determinado tempo, isso não faz com que aqueles direitos percam suas garantias. Não. A qualquer tempo o indivíduo pode fazer valer os seus direitos humanos, tá bom? São imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis e também históricos, tá bom? 5. Próxima questão. Uma das características dos direitos humanos é a imprescritibilidade, a qual significa que devem ser exercidos diretamente por seus titulares, independentemente da necessidade de prescrição legal ou judicial. B. Devem ser reconhecidos pelas leis de cada estado, de modo que, após o reconhecimento, não possam mais ser revogados. C. Não precisam ser escritos, bastando que façam parte de um consenso social e cultural para que sejam exigidos e respeitados. D. Não podem ser proscritos pela lei interna do país, caso já tenham sido reconhecidos em nível internacional. Ou E. O decorrer do tempo, sem que tenham sido concretizados, não retira de seu titular a possibilidade de exigi-los a qualquer momento. Pessoal, a correta aqui é a letra E, não é mesmo? Ou seja, o decorrer do tempo, sem que o direito tenha sido concretizado, garantido ou respeitado, não retira do titular a possibilidade de exigi-lo. Ou seja, não faz com que aquele direito prescreva, tá? Diferentemente de outros direitos aqui, por exemplo, patrimoniais, direito a uma indenização ou qualquer outra coisa, que se você não exerce com o decurso do tempo, aquele direito pode prescrever, né? Direito humano não prescreve, tá bom? E qual que é a fundamentação dos direitos humanos, pessoal? Muito se discutiu ao longo da história sobre qual era o fundamento, qual é a base, de onde eu retiro aí a obrigatoriedade dos direitos humanos. E nós temos aí 4 principais vertentes dessa fundamentação. Primeiro, uma fundamentação justnaturalista, aquela corrente que advoga a ideia de que existem direitos que são inatos no sentido de que o indivíduo já nasce com eles, que não precisam sequer estar escritos, que todos nós sabemos que devem ser respeitados. Exemplo, direito à vida, o direito à propriedade alheia, o direito à dignidade sexual de cada um, né? Ou seja, respeito às decisões próprias. São direitos dessa natureza. Por isso, para os justnaturalistas, de onde vêm os direitos humanos? Vem desse direito natural, ou seja, vindo da natureza, que existe muito antes do indivíduo nascer e muito antes de se agrupar na sociedade. Tá bom? Posteriormente, nós tivemos uma perspectiva justpositivista, no sentido de que não. Essa história de direito natural não se aplica. No fim das contas, pouco importa se você acha que detém um direito natural de nascença ou não. Se aquele direito não for garantido no ordenamento escrito, ou ainda, se ele for proibido, por exemplo, naquele ordenamento escrito, você não vai poder exercê-lo, tá? Por isso os direitos humanos derivam do direito positivo. Positivo no sentido de estar escrito, tá bom? Positivado, ok? Posteriormente, tivemos um aprimoramento e nós vimos uma corrente chamada de moralista ou moralismo jurídico, que diz que sim, os valores, aqueles valores inerentes ao ser humano, eles devem ser respeitados sim. E dele derivam os direitos humanos. Só que esses valores, eles podem variar de acordo com cada sociedade, cada cultura. Por isso não se fala necessariamente em um direito natural que antecede qualquer ser humano, mas sim fala de valores morais que são aplicáveis ali em cada contexto. Nós temos também a fundação racionalista, que vem das ideias iluministas, sobretudo que influenciaram até mesmo a Revolução Francesa, que dizem que os direitos humanos decorrem da razão humana que os compreende como sendo necessários, tá? Então nós temos aí essas 4 principais correntes da fundamentação dos direitos humanos, tá bom? E vamos para a questão, vamos lá. Próxima questão. Na teoria geral dos direitos humanos, entre as teorias que buscam explicar a fundamentação dos direitos humanos estão: letra A, fundamentação racional e kantismo. Letra B, historicismo e deísmo. Letra C, justnaturalismo e deísmo. Ou letra D, justnaturalismo e positivismo. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui? Letra? Letra? Letra D, né, meu povo? D de dado. Nós temos aí, ó,
dentre as correntes, ou seja, entre as correntes que existem, nós temos o justnaturalismo e o positivismo, né? Ou apenas positivismo. Jus aqui se referindo a direito, tá? Beleza? Dá uma conferidinha no gabarito aí. Então, meu bravo, minha brava, era isso que nós tínhamos para tratar nessa nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula.